Bom, boa tarde, professora. Me chamo Juliana Thaísa. Meu grupo sou eu, né, Manuela e Ronaldo. O desafio escolhido por todos nós foi o desafio de como melhorar a aquisição de dados na produção de artigos de vestuário, melhorando o planejamento da produção, controle da qualidade e controle de estoques. Nós escolhemos esse desafio, né, pois ele consiste em um problema que abrange vários conceitos relacionados a ferramentas voltadas para o controle de qualidade, como a senhora propriamente discorre, né, no próprio desafio. Além também de ser um problema voltado, né, para o estado no qual residimos, né. Então, a gente escolheu por isso e pelo fato de que abrange muitos problemas, né, voltados para a área de produção, né, assim, possibilitando, né, a elaboração de uma solução, né, mais abrangente. Bom, antes de tudo, né, o processo de confecção de roupas consiste num processo de lote de fluxo intermitente, ou seja, assembly to order, né, com operações de alto volume, baixa variedade de demanda e também baixa visibilidade. Logo, né, requer uma solução prática, né, que atenda o alto volume de peças produzidas, sem adição de muitas etapas complexas no processo. Com relação à solução, serão, né, basicamente impressos adicionalmente as etiquetas que normalmente vêm já nas roupas, né? Aquelas etiquetas que indicam o tipo de tecido, como você deve efetuar a lavagem e etc. Virar, né, junto com essa etiqueta, um código de barras específico para cada tipo de peça produzida, né? No qual, no final da produção da peça, a etiqueta será costurada, como de costume, né, que ela já é costurada, sendo que ela aí vai ser costurada com um código de barras anexado a essa etiqueta, né? E aí o código ele será escaneado pela própria costureira, né, responsável pela costura dessa etiqueta, ao finalizar a peça, com o leitor de código de barras, né, dando baixa no sistema, a unidade produzida, possibilitando dessa forma, né, o controle da velocidade de produção, a quantidade de peças em estoque e o rendimento de cada funcionário. Bom, com relação ao passo a passo, né, primeiramente, como já diz aí na tela, será adicionado, né, como uma implementação de estratégia, um código de barras, as etiquetas de especificações, ligado ao banco de dados de produção e estoque da indústria, capaz de gerar e gerenciar esses códigos, sendo cada código único para cada tipo de peça e tamanho, né? Porque não adianta só controlar o tipo de peça, mas tem que também ter um controle dos tamanhos produzidos. Havendo assim, né, a disponibilização de uma quantidade de etiquetas suficiente para a produção diária de cada funcionário, né? Porque aí, após finalizada a peça e costurada a respectiva etiqueta, o costureiro deverá possuir em sua bancada, né, um leitor de código de barras que servirá para escanear o código de barras e registrar no sistema a produção da respectiva peça, né, produzida. Em seguida, né, o registro, né, esse registro, né, informará para o ERP da empresa a quantidade de peças produzidas em tempo real e o colaborador, né, que a produziu também, possibilitando assim o monitoramento da velocidade de entrega final, a eficiência de cada indivíduo, a quantidade de cada peça em estoque, fornecendo assim dados suficientes para o planejamento de produção. Né? Esse processo ele permite o controle MPS, ou seja, determina quando e quanto de cada produto acabado, né? Ou seja, as taxas de produção, compatibilizando, né, a demanda com os recursos internos da empresa, tornando possível também, né, determinar a lista de materiais, os níveis de estoque, capacidade realizada, né, possibilitando assim comparar a capacidade realizada com a capacidade efetiva da indústria e a emissão, né, da ordem de compra de matéria-prima de acordo com a demanda. Esse, né, é o mapeamento do processo, no qual aqui a gente tem a geração do código de barras, a impressão desse código de barras nas etiquetas, o transporte para os costureiros, e aí, simultaneamente a esse processo, a gente vai ter o processo de confecção de peças, que a gente não detalhou tanto, já que o foco era mais
no processo da solução, né, e não na confecção de roupas em si. Então, quando for finalizada a confecção das roupas, vai ser efetuada a costura da etiqueta no produto, em seguida o escaneamento do código de barras, a inspeção no escaneamento, né, no qual vai ter fiscais inspecionando esse processo, em seguida o envio para o estoque e, por último, né, os produtos já no estoque. Com relação se a solução é inovadora ou não, né, a gente acredita que sim, pelo fato de que é uma abordagem fácil, né, de implementar e também de baixo custo, né, dado que a geração de código de barras é feita no próprio banco de dados da empresa e que a inserção dos códigos de barra será feita pelos próprios funcionários, né, já responsáveis pela edição das etiquetas normalmente. Ser necessário apenas um investimento financeiro nos leitores, né, de código de barras, né, trazendo assim uma solução simples e útil, né, com diversos benefícios, né, como o pleno controle do processo de produção, compras, recebimento, expedição, transportes, estoque, planejamento, implementação de ações de melhoria. Então, é um processo de baixo custo. O custo que vai haver vai ser basicamente dos leitores e vai trazer muitas soluções. Então, a gente crê que é sim uma solução bem inovadora. Bom, com relação, né, à metodologia utilizada, a gente escolheu o PDCA, no qual, na etapa plena, né, dada a dificuldade de se monitorar a produção de peças na indústria têxtil, o plano consiste em viabilizar, né, as atividades de planejamento, controle da produção, controle de qualidade, medida de produtividade do trabalho, monitoramento em tempo real da produção por meio da tecnologia de código de barras, por ser uma tecnologia de baixo custo e de fácil implementação. No DU, né, o sistema da empresa possui em seu banco de dados o código de barras referente a cada peça, podendo ser adicionados novos códigos para novas peças a qualquer momento pelo supervisor do setor. Os próprios funcionários responsáveis pela fabricação de etiquetas seriam encarregados da impressão dos códigos de barras, que seriam em seguida entregues aos costureiros de suas respectivas peças, no qual seriam previamente instruídos pela comunicação instrutiva, que é o ICM, a escanear tal código a cada peça finalizada, onde o escaneador seria instalado a cada bancada de costura. O control, né, no qual um supervisor ficaria encarregado de monitorar a quantidade de peças produzidas de acordo com o sistema e verificar com a quantidade disposta no estoque ao final do dia, a fim de verificar se houve o correto escaneamento das peças produzidas pelos funcionários. E por último, né, o ACT, caso a quantidade de peças escaneadas não bata com a quantidade de peças em estoque, serão adicionados fiscais para o controle de produção, de modo que os mesmos farão o escaneamento dos produtos finalizados pelas costureiras. Uma vez que, por realizar muitas atividades, as costureiras podem se distrair e esquecer de realizar o escaneamento. Logo, um funcionário específico para tal função reduz as chances de erros e a quantidade de escaneadores necessários. Porém, nessa questão, né, nessa nova solução, no qual seria necessário o contrato de um novo funcionário, a gente, nessa forma, não teria o controle da velocidade de cada funcionário. Então, a gente teria a menos um dos benefícios, né? Porém, né, seria uma forma de suprimir esse erro, né, das costureiras. Foi um método que a gente conseguiu encontrar, né, para melhoria, caso ocorra, né, esse erro das costureiras de, sei lá, esquecer de escanear as peças produzidas pelas mesmas. Lembrando, né, que o sistema da empresa, os funcionários responsáveis pelo seu manuseio, consiste nos recursos transformadores, né, responsáveis por gerar o código de barras referentes a cada peça, no qual os funcionários responsáveis pela fabricação das etiquetas também são transformadores, né, que seriam encarregados da impressão dos códigos de barras nas etiquetas. E esses códigos de barras, né, nas etiquetas consistem em recursos em transformação, que seriam em seguida entregues aos costureiros, que também são agentes transformadores, no qual seriam previamente instruídos a escanear tal código a cada peça finalizada, sendo cada peça de roupa finalizada um recurso em transformação, onde no final o escaneador também consiste em um recurso transformador. Com relação à viabilidade econômica,
possui sim, né, dado que é necessário, né, basicamente, como eu já citei, impressoras compatíveis, que provavelmente as indústrias já possuem, né, com o tecido que é costurado nas roupas, uma rede de informação por cabeamento ou sem fio, um servidor ou nuvem que possa gerar, né, e armazenar dados sobre o estoque, leitores e o software para controle dos produtos e geração dos seus respectivos códigos, né, que pode ser desenvolvido sob medida ou comprado. Com relação aos objetivos de desempenho, né, são esses 5: qualidade, velocidade, confiança e flexibilidade, no qual, em relação à qualidade, né, a estética das peças de confecção é uma propriedade bastante atrelada à qualidade desses produtos. Conhecer seus processos de produção, né, e ajustá-los possibilita a melhoria de qualidade dos produtos ofertados. A velocidade, né, com o devido monitoramento dos tempos e eficiência da produção, pode ser feitos estudos e ajustes de tempos, sejam eles de cada processo ou colaborador, aumentando a velocidade de produção. Controlar o estoque mais eficientemente também pode permitir mudanças de produtos e especificações em menor tempo. Com relação à confiança, o controle de estoque permite que a indústria consiga compreender como e quando, né, suprir a demanda, assim como planejar metas e reduzir erros para com seus clientes e fornecedores. A flexibilidade, né, no qual a produção torna-se mais dinâmica, permitindo a produção de itens em diferentes configurações, porém com a mesma confiança de estoque e qualidade. E por último, o custo, no qual o melhor controle de estoque reduz retrabalhos, permite maior volume de produção e melhor previsibilidade, ocasionando menores custos de produção. Desta forma, né, conclui-se assim a solução do desafio escolhido, no qual se mostrou ser, sim, inovador, sim, com uma viabilidade econômica e atendendo diversos requisitos, né, das ferramentas de produção. Obrigada pela atenção e tenha um ótimo dia.